Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo à noite porque eu queria gravar de tarde, só que eu tive um compromisso com a família e não pude, né? E eu, quando tenho compromisso com Deus, eu falo, Pai, nem que seja de madrugada, eu vou fazer esse vídeo, porque eu tenho muito temor a Deus e, enfim, eu tô aqui, graças a Deus, fazendo vídeo ainda hoje. Irmãos, esse negócio de ficar dando oi igual em todos os vídeos, né, pra mim, então eu vou tratar vocês como de casa mesmo. Então vai ser isso aí, a gente vai começar já na conversa, né? E hoje estamos no bendito vídeo, graças a Deus, abençoado, do Salmo 3. Então você que já tem aí sua Bíblia Sagrada em casa, me acompanhe nessa jornada e venha abrir no Salmo 3 comigo. Dá uma pausa, né, pra você ir procurar a tua Bíblia. Procurar não, crente sabe, crente que é crente sabe muito bem onde a Bíblia tá, hein? Não vai ficar a semana toda sem ler e na hora do culto ficar procurando a Bíblia onde tá, não. Isso não é de Deus não, hein? Crente tem intimidade com Deus. Então vamos lá. Salmo 3. Como eu já tinha explicado para vocês em vídeos anteriores, eu vou... eu falo muito Não, enfim, só uma reflexão de caguete, assim, né? Então vamos pro Salmo 3. Eu vou explicar para vocês que eu vou ler na versão mais clássica, né? A Ferreira de Almeida. Eu gosto dessa versão Ferreira de Almeida porque, por mais que seja um linguajar assim pesado e bem. Como que é a palavra? Original? Não sei. Clássico, cordial. Nem quem fala português entende isso aqui. Quer dizer, eu já aprendi muita palavra, brincadeira, né, gente? Já aprendi muita palavra aqui nessa tradução. Enfim, vamos começar do jeitinho, do módulo que eu já gosto de fazer. Primeiro eu vou ler o salmo inteiro nessa versão clássica, Ferreira de Almeida. Depois eu vou ler de novo na NVI. Depois a gente vai de versículos a versículos, meditando e comentando esse salmo. Vamos lá. Salmo 3, o salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Tá escrito o títulozinho aqui. Nem toda a Bíblia tem título, mas aqui tá escrito: Confiança em Deus na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Agora vamos ler na NVI. Salmo 3, NVI. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios.
Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém e amém. Gente, agora vamos de capítulos a capítulos, pedacinho por pedacinho, meditando nesse salmo. Eu vou comentar, fiz até uma anotaçãozinha aqui, e vocês me acompanham aí. Salmo 3:1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Irmãos, meditando nessa parte do Salmo, eu li do versículo 1 ao versículo 4, eu fui sendo ministrado pelo Espírito Santo, e a gente tem que lembrar que nesse contexto aqui, nesse salmo, Davi tinha já adulterado com Betseba, e ele estava colhendo as consequências do pecado dele, sendo perseguido pelo filho Absalão, que queria tomar o trono dele. E Davi sofreu muitas consequências por causa desse pecado. E aqui nesse contexto, o povo todo estava contra ele, né? Porque a gente sabe que crente, quando se une, já era, né? Ainda mais quando você tem uma imagem, assim, uma referência de uma pessoa e a pessoa cai em pecado e todo mundo fica sabendo. É horrível, gente. E isso é uma lição pra gente não se espelhar no homem, né? Porque o homem é falho. E a gente, se botar a fé muito no homem, assim, não presta, gente. A gente fica triste, a gente fica desanimado mesmo. E essa era a situação de Davi e do povo nesse salmo aqui. Aqui ele diz, muitos dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porque o povo viu que ele pecou, e Davi era referência, Davi era um homem de Deus, Davi sempre ganhava as guerras, porque Deus estava com ele, e eu vejo uma decepção aqui, com razão do povo em cima dele e contra ele, junto com o filho dele, sabe? Então é bom a gente não se espelhar muito no homem. Eu admito que eu tenho muitas referências, assim, de homens e mulheres de Deus que eu fico pensando que se caísse, eu ficaria muito, muito, muito triste, sabe? Não abalaria necessariamente a minha fé, porque eu conheço o meu Deus, né? A gente não... Porque o homem sempre falha, a gente tem que ter essa consciência. Mas, sabe, dá uma certa tristeza, né? Pensar em que a gente tem como referência, assim, e caindo em pecado, sabe? É um negócio, assim, que a gente acha que nunca vai acontecer, nem com a gente, nem com quem a gente tem de referência, né? Mas a gente é humano, a gente tem que sempre lembrar disso, ter a humildade e, na verdade, ter a sensibilidade e o alerta com a nossa carne e a carne dos outros, né? Porque ninguém tá imune, ninguém tá glorificado ainda, né? Então a gente tem que sempre ter essa proteção e essa mente, assim, voltada completamente a Deus. Eu sei que é difícil, gente, mas a gente tem que estar, é a nossa guerra, tem que estar sempre renovando a nossa mente com a palavra de Deus e lutando. E aqui, depois dessa, são muitos os que dizem de mim, não há salvação, não há em Deus salvação para ele. Davi diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Aqui nessa situação eu vejo como Davi tem intimidade com Deus. Por quê? Nessas situações, qualquer um, gente, se imagina, eu gosto de imaginar a situação, se imagina no lugar de Davi agora, um rei, gente, é muito peso, um rei de um império inteiro que tinha como povos ao redor referência por ter vitórias, porque a mão de Deus estava com ele, cair em pecado e o povo inteiro ficar contra ele, e muitos acusarem ele, e o filho se rebelar contra ele. Imagina a mente desse homem, como tem que estar, como tá o turbilhão assim na mente. Como esse homem não
Meu Deus, não fez uma besteira, né? Porque qualquer um que não tá alicerçado, que não tem intimidade com Deus nessa hora. Nossa, isso aqui é muito tremendo, sabe? Porque botando nos dias de hoje, se colocando no lugar de Davi, muitos fariam uma besteira, assim, pensariam em fazer besteira com a sua própria vida. Vocês me entendem? E ficaria se questionando, né? Eu não sou digno. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma decepção, sabe? Flechas do inimigo, do inferno, do diabo, tá? Esse homem, eu vejo que ele sofreu muito, muito, muito consequência do pecado dele, né? Obviamente. Mas eu vejo quanto a intimidade com Deus dele foi importante nesse momento. Porque, gente, o diabo quer derrubar a gente, isso não é novidade para ninguém. E a intimidade, a importância da gente ter intimidade com Deus nessas horas de conflito, de guerra, de batalha, eu vejo que é muito grande nesses momentos, porque ele tinha pecado, ele cometeu adultério e assassinato, quer dizer, não foi pouca coisa. Todos estavam contra ele nesse momento. E mesmo assim, ele fala, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Ele está profetizando e falando isso. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque eu vejo aqui a intimidade de Davi com Deus e o quanto Davi entendeu a misericórdia de Deus, porque Davi, quer dizer, ele tinha cometido pecado que não é pouca coisa. Tipo assim, ele poderia pensar, quem sou eu para falar essas palavras, né? Quem sou eu? Não sou nada. Mas Deus, assim, tão misericordioso. E Davi entendeu a misericórdia de Deus e a intimidade de Davi com Deus era tão grande que ele falou, mesmo assim, Deus está comigo. Não, peraí. Deus me perdoou. O Senhor é quem exalta a minha cabeça, o Senhor é o meu escudo. O Senhor que me exaltou durante todos esses anos, o Senhor foi quem me enxergou, me tirou de trás das ovelhas. E com a minha voz eu clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Quer dizer, mesmo eu fazendo tudo que eu fiz, o Senhor me perdoou e me responde. O Senhor está comigo. Ou seja, é uma intimidade com Deus que a gente tem que buscar, que é tremenda demais. O inferno não teve poder de acusação contra Davi nessa hora. Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Aleluia, meu Deus. Isso aqui é um tesouro, gente. A intimidade com Deus que Davi tem nesse momento fortificou e deu forças a Davi para continuar, mesmo sendo perseguido pelo povo inteiro e pelo próprio filho. Imagina a mente desse homem nesse momento, meu Deus. Tem que ser muito forte, assim, em Deus e tem que entender a misericórdia de Deus para não fazer besteira, não largar tudo, deixar tudo de mão por causa dessas afrontas, né? Meu Deus, isso aqui é muito tremendo. E quantas pessoas hoje em dia, né, não deixa cargo, não abandona o barco por coisas assim tão pequenas, né, hoje em dia. Se a gente for parar para pensar, a guerra aqui era muito árdua, tanto física quanto mental desse homem, e ele não largou o barco porque ele sabia que Deus estava com ele. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é o tesouro de Deus na palavra. Vamos ler agora o versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. O versículo 5 e 6 que eu li agora. Aqui eu vejo a confiança e a tranquilidade de Davi em Deus. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, aqui eu vejo como se alguém perguntasse para Davi. E aí, cara, tá todo mundo, o povo te perseguindo. Você não tem saída, não tem salvação. O que vai ser de você? É como se eu visse Davi nesse trecho virando a cara pro homem que pergunta isso e falando: ninguém paga minhas contas, cara. Ninguém paga minhas contas e eu tô tranquilo, eu me deito, pego no sono.
Acordo porque o Senhor é que me sustenta. Eu não devo nada a ninguém. Ninguém desse povo me sustenta, mas quem me botou na posição que eu tô agora, quem me levantou e me sustentou até aqui, foi Deus, foi o Senhor. O que eu tenho a ver, o que eu tenho a me explicar, a dar contas a esse povo, porque foi o Senhor que me elegeu. Então aqui, mais uma vez, intimidade com Deus forte. Esse homem estava estabelecido na rocha viva, gente, isso aqui, meu Deus, eu fico impressionada. Então é como se Davi falasse, eu não devo nada a ninguém, é o Senhor que paga minhas contas. Assim, resumindo, né? Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, porque Deus é a minha fortaleza. É isso que Davi está falando nesses trechos. Do 7 ao 8, versículo agora. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Então aqui, o diabo às vezes bota na nossa mente, né, quando a gente peca, quem é você para pedir alguma coisa para Deus e para chegar diante de Deus e ficar pedindo coisa e falando um monte de coisa, né? Pedindo e pedindo proteção e tal. Mas Davi, gente, a intimidade com Deus desse homem, falou, mesmo tendo a consciência do pecado que cometeu, mesmo se arrependendo, às vezes a gente comete umas coisas tão bobas assim no dia a dia, e o diabo fica botando na nossa mente, quem é você para chegar diante de Deus e falar normal agora? Deus está contra você, cara. Você não percebeu? Você pecou. Ele é santo, ele não vai querer te ouvir. Quer dizer, você está sujo, você cometeu um pecado, você quer chegar agora na presença de Deus de uma forma normal, como se você não tivesse nada, feito nada. Isso aqui é tremendo, porque é exatamente o que o diabo coloca na nossa mente quando a gente erra, quando a gente acha que a gente está sujo, que a gente não tem liberdade de falar com Deus porque a gente pecou, entende? Sofisma do inferno. Então, Davi, ele entendeu a misericórdia de Deus e entendeu quem Deus é. Isso aqui é muito forte. Porque, além de tudo, além de todo o pecado, da consciência do pecado que ele teve, ele falou, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos dos meus inimigos e dos ímpios quebram os dentes. Ou seja, ele, além de reconhecer, ele pede para o Senhor fazer, exercer a misericórdia dele em cima dele, né? Ou seja, isso aqui é muito tremendo. Do Senhor é a salvação. Ele sabe que a salvação vem não somente não dos homens, mas somente de Deus. Então ele está reconhecendo a soberania, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus aqui. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a bênção. Amém. Meu Deus, que palavra, gente. Eu fiz aqui, o Espírito Santo me conduziu. Eu fiz aqui até um esboço, mas eu nem cheguei a ler. Escrevi aqui, contexto. Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho. Mas Davi e o povo, todos o povo contra ele pelo pecado que ele tinha cometido. Mas Davi, ele entendeu quem Deus é para ele e ele soube que, apesar de tudo, apesar dos pecados, gente, por que Davi, já veio uma pregação sobre isso, por que Davi, ele pecou, adulterou, ele matou, e mesmo assim a Bíblia fala que ele era um homem consoante ao coração de Deus. Porque Davi, apesar de ter feito tudo isso, todo o pecado, ele entendeu a misericórdia de Deus, entendeu quem Deus é. E o diabo não conseguiu tirar a consciência de filho dele. Então isso aqui é muito tremendo, gente. Isso aqui, por que Deus rejeitou Saul e aceitou Davi, mesmo os dois tendo pecado? Porque o coração, Deus vê o coração. Porque a gente às vezes olha com nossos olhos humanos e fala, nossa, mas Saul cometeu um pecado tão pequeno, né? Desobediência, sacrificou antes do tempo, tal.
E Davi, ele adulterou, matou, como assim, né? Não, gente, não tem isso para Deus. Deus, ele vê o coração, a disposição do coração de se arrepender e o amor que o coração do homem tem por Deus. Então, Deus não é bobo, gente. Deus, ele é soberano, sabe de todas as coisas. Então, ele vê o íntimo e o profundo escondido do homem, porque ele mesmo nos teceu. E a confiança e intimidade com Deus. O que a gente tem que buscar é confiança e intimidade com Deus, porque nessas horas que o inimigo vem botar seta na nossa mente, de que a gente não é digno depois de cometer algo, que acha que Deus não está contra a gente, né? Que acha que Deus está contra a gente e que a gente não é digno de chegar à presença dele porque ele está bravo de alguma maneira com a gente. Não, isso é sofisma. Irmãos, isso me lembrou uma frase que eu vi hoje no Instagram e eu anotei ela para falar com vocês. É uma frase muito linda sobre Davi que eu vi numa página que eu tava vendo, né, no feed, que diz: Davi mentiu, adulterou e matou. Depois se arrependeu e pediu um novo coração a Deus. Até não tem referência aqui. Esse pedido de Davi na Bíblia está em Salmos 51, versículo 10. Ou seja, não existe caso perdido para Deus. Os erros do seu passado não definem quem você é hoje. Se arrependa, esqueça e siga a Cristo, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tremendo. Amém. E, gente, esse salmo aqui tem muito alimento pra gente, na verdade. Nós aprendemos com esse salmo que, por mais que o povo diga quem você é, por mais que tenha terror por todos os lados, né? Por mais que as pessoas se voltem contra você e as situações parecem que não tem solução e você às vezes tem que até se esconder e não se acha digno de ir à presença de Deus. O Senhor sabe do teu coração, só Ele sabe. As pessoas não pagam as suas contas, como Davi quis dizer, né? Conjecturei aqui na minha cabeça, aqui nesse salmo. Então, o Senhor é quem paga nossas contas, o Senhor é quem conhece o nosso coração e não devemos ceder à acusação do inimigo, porque nada nesse mundo nos impede e nada é desagradável aos olhos do Pai que não seja perdoável. Então, nós temos esse direito como filhos de chegar à presença de Deus com o coração contrito, quebrantado e arrependido. O Senhor sempre acolherá. Está escrito na palavra. Então, temos sempre que vigiar nas setas do inimigo quando erramos, porque nada tira esse direito. Estamos debaixo do sangue de Jesus. E a presença de Deus é uma necessidade. E o Senhor tem prazer no arrependimento e no quebrantamento dos seus filhos. Então, devemos buscar aqui a intimidade com Deus que Davi tinha. Eu vejo uma intimidade com Deus tremenda nesse homem, vendo quantas coisas ele sofreu e mesmo assim ele declarava: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor foi quem me levantou, o Senhor é quem sabe do meu coração. Então ele travou uma batalha tão grande na mente e ao redor dele, e ele, passou por isso tudo, confiando e esperando no Senhor. E ele sempre, eu vejo que Davi, porque todos nós somos humanos, ele sempre devia repetir para ele mesmo, ele tinha que lembrar para ele, porque te abates minha alma, o Senhor é o meu refúgio, foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que me escolheu. Quer dizer, o Senhor não se engana, o Senhor está comigo, eu sou filho. Então temos que ter essa autoridade que o diabo quer tirar da gente como filhos,
esse amor, esse zelo e essa consciência de que mesmo errando o Senhor nos perdoa. Então, esse salmo ensina muito a termos a sede de querer mais intimidade com Deus e saber o nosso lugar. Então, não há erro que você tenha cometido que te afaste do amor de Deus e da misericórdia dele, caso você queira se arrepender de todo o coração. Amém? Então, eu quero orar com os irmãos para encerrar o vídeo. Que vídeo maravilhoso, meu Deus. Essa palavra falou muito comigo, porque às vezes a gente erra em coisas tão pequenas assim, que a gente acha que a gente não é digno de chegar à presença de Deus, mas esse salmo, ele destrói o sofisma do inferno que quer nos impedir de chegar à presença do Pai. Glória a Deus por essa palavra, meu Deus, graças a Deus, porque o inimigo quer nos afastar do nosso Pai. E o Pai está nos chamando para a intimidade maior. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, querido Pai, que nos ilumina e desencadeia e quebra cadeias na nossa mente. Destrói sofismas que dizem que não somos dignos quando erramos de chegar à Tua presença. Obrigado, meu Pai, por Tua palavra, meu Deus, que é eficaz, é viva e eficaz para destruir, meu Deus, sofismas do inferno. Obrigada, Pai, por Tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, por Teu amor sobre nós. Obrigada, Pai, pela chance de chegar à Tua presença mesmo errando, Senhor. Obrigada pelo Teu grande amor, Pai. Nos ensina, meu Deus, a sempre batalhar contra esses pensamentos quando eles virem a nossa mente, Pai. Nos blinda, Senhor, com o Teu sangue santo, Pai, nossa mente, nosso coração. Nos ensina a renovar nossa mente dia após dia, Pai, com a Tua palavra viva e eficaz, meu Deus. Nos ajude, Pai, a nos fortalecer na rocha viva, que é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Pai. Nos ajude, meu Deus, a nos estabelecer fortemente como Davi, que sabia o seu lugar como filho, Pai, e não cedeu às tentações de se entregar, Pai, aos pensamentos, aos sofismas, aos ataques do povo e às rebeliões do seu filho, Pai. Ele poderia muito bem ter entregado os pontos e desistido, meu Deus, com toda a pressão na mente, a pressão no físico, no psicológico, Pai. Mas ele resistiu, ele lutou, meu Deus. Obrigado, Pai, por fortalecer Davi. Nós pedimos esse fortalecimento, meu Deus. Pedimos essa ajuda para crescer e nos estabelecer na firme rocha que é o Senhor, meu Deus. Como Ele fez, Pai, nós queremos permanecer e ser perseverantes como Ele, Pai. Nos ajude a frutificar no Espírito Santo de modo, Pai, que sejamos firmes e tenhamos a intimidade, Pai, a intimidade maior, meu Deus, que o Senhor nos chama a ter, Pai. Obrigado, meu Deus, por Tua palavra. Obrigado por nos ajudar, Pai, a ter essa intimidade. Obrigado por nos fortalecer em Ti, Pai, porque tudo vem de Ti, tanto querer quanto efetuar, Pai. Lhe peço que desperte em nosso coração essa vontade, esse desejo, esse fogo de estar mais perto de Ti, firmados na rocha viva que é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai. Eu lhe agradeço desde já, porque sei que estás conosco, meu Deus. O coração contrito e quebrantado, Pai, e voltado a Ti, o coração que Te ama, sei que o Senhor não rejeitará. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, por ter me acompanhado até aqui e meditado na palavra viva do Senhor Jesus, que é o nosso tesouro, que é uma palavra perseguida em tantos países, mas que o Senhor nos proporciona estudar com liberdade e meditar nela. E aqui vemos os tesouros escondidos nela e graças a Deus temos acessibilidade a isso e temos que dar valor à palavra viva de Deus que temos acesso em nossas mãos hoje. Obrigada, irmãos, por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a vida de vocês, a semana, o dia, seja qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo. Deus abençoe grandemente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Amém.